Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Aliás, né? Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu tô gravando aqui à noite, mas cada um vai assistir num horário, né? Esse vídeo. Então, bem-vindos aí mais uma vez. Mais uma aula do nosso curso sobre o tema Falar em Línguas. E hoje a gente vai para o capítulo 9, né? Aula 9, capítulo 9 do livro O Falar em Línguas do pastor Luciano Subirá. Então eu queria te convidar aí para a gente continuar trilhando esse conhecimento, entendendo um pouco mais desse assunto que muitas vezes é até, né, menosprezado, ouvir um tabu em algumas igrejas, em alguns ministérios, né? Mas o Senhor tem grandes coisas para nos ensinar a respeito desse assunto e a gente vai aprender um pouquinho mais hoje. Então hoje o capítulo 9, ele fala sobre sensibilidade espiritual. Então, um outro benefício, né, do falar em línguas na nossa vida é sensibilidade espiritual. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, o que é essa sensibilidade espiritual que o pastor Luciano está tentando nos ensinar e que é esse outro benefício que o falar em línguas traz para nós, então, e que por isso a gente deve ter essa prática de oração constantemente na nossa vida, diariamente, numa prática constante de aperfeiçoamento e de crescimento espiritual. Então, sensibilidade espiritual vai ser o que a gente vai falar nessa aula, nesse capítulo. Vamos lá. Orar em línguas é um verdadeiro exercício espiritual. Quanto mais praticamos, mais sensibilidade adquirimos quanto ao nosso próprio espírito, uma vez que a oração em línguas é o nosso espírito orando. Como está escrito, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora. 1 Coríntios 14, 14. Precisamos compreender mais acerca do papel do nosso próprio espírito dentro da vida cristã. Em razão disso, antes de falar sobre o lado prático de como as línguas geram essa sensibilidade interior, quero estabelecer alguns conceitos sobre o espírito humano e sua importância. Vamos continuar. Então ele vai começar a falar sobre essa tricotomia, né? Que alguns acham que é dicotomia. Dicotomia fala de dois, tricotomia fala de três. Eu, pastor Luciano Subirá, e mais uma grande turma de teólogos e de mestres, né, da nossa nação, graças a Deus temos esse entendimento, porque a Bíblia nos mostra isso, a respeito dessa tricotomia, que é o homem tripartido, em três partes. Quais são essas três partes? Espírito, alma e corpo. Eu tenho uma aula que fala só sobre isso lá no meu canal, onde vocês têm acompanhado isso aqui. É a primeira aula do curso de fundamentos. Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais só sobre essa questão da tricotomia ou da dicotomia, que eu falo lá um pouco, explicando sobre essa questão de espírito, alma e corpo, correm lá no canal, vai lá na primeira aula que eu dei na Escola de Fundamentos, tá escrito aula 1, Escola de Fundamentos, tem acho que 3 vídeos dessa mesma aula, vídeo 1, 2 e 3, corre lá que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor sobre essa questão de espírito, alma e corpo. Mas o pastor Luciano Subirá vai falar um pouco aqui com a gente e a gente já vai conseguir entender um pouco sobre isso. Então, espírito, alma e corpo. O homem foi criado por Deus como um ser tripartido. Nossa constituição é esta: espírito, alma e corpo. As escrituras, ao mencionarem essas três partes distintas, referem-se a elas como se tratando do nosso ser interior, da nossa plenitude. Olha o texto que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Atente para o termo completamente. Para o escritor, a santificação completa é a conservação irrepreensível das três partes. Mas as escrituras fazem clara distinção entre espírito e alma. De fato, ambos compõem aquilo que chamamos de homem interior. Está lá em 2 Coríntios 4,16. Mas são distintos entre si. Há um versículo que traz mais luz
acerca dessa diferença e convém observá-lo. Está lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está lá em Hebreus 4:12 esse texto. Nosso texto diz que a palavra penetra até a divisão de alma e espírito. Logo, a divisão entre um e outro, não são a mesma coisa. Contudo, apesar dessa divisão, parece-nos que os dois estão bem próximos, juntos, tanto que só a palavra de Deus, como espada afiada que é, pode separá-los. Na prática diária da vida cristã, a maioria dos crentes sabe muito bem quão difícil é separar o que é alma do que é espírito, mas que são distintos são. Isso é inegável. Na Bíblia, lemos que o novo nascimento é o nascer do Espírito. Está lá em João 3:6. Isso é algo que acontece instantaneamente. Contudo, escrevendo às pessoas que já haviam experimentado a salvação de Deus em seu espírito, está lá em Tiago 1:18 e 1 Pedro 1:3, Tiago e Pedro falaram da salvação da alma, como algo que acontece posteriormente ao novo nascimento do Espírito. Está lá em Tiago 1:21 e 1 Pedro 1:19. Portanto, assim como a salvação da alma acontece como um processo de restauração pela palavra de Deus, a regeneração do Espírito acontece instantaneamente na ocasião do novo nascimento. Se o Espírito e a alma fossem uma coisa só, certamente não haveria essa distinção na forma como a redenção de Cristo alcança cada um. Eu vou só parar aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho importante a gente compreender o que o Luciano Subirá está mostrando aqui para nós, para que a gente entenda o restante. Então, ele está explicando sobre essa questão dessa tricotomia, né? Desse homem tripartido que nós somos. Então, nós temos três partes que compõem todo o nosso ser: espírito, alma e corpo. Então, se a alma e o espírito fossem a mesma coisa, como algumas pessoas acreditam e defendem essa tese, inclusive, então esses textos que a gente acabou de ler aqui, que você pode rever eles e dar uma lida lá, inclusive, esse de 1 Pedro, esse de Tiago, inclusive, que eu falei aqui, para o vídeo, vai lá nos textos e comprova isso, fala que o nosso espírito, ele está morto antes do novo nascimento, né? O homem espiritual está morto sem Deus, mas quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é automaticamente regenerado, nasce de novo, automaticamente com o novo nascimento, com esse processo de salvação através da cruz, através do arrependimento. Então o espírito, ele é recriado, ele é regenerado automaticamente, ele é vivificado, né? A palavra fala, traz vida. Nós recebemos vida no nosso espírito quando nós nascemos de novo, é automático. Porém, a palavra vai nos dizer que a nossa alma, ela é ganha num processo de santificação. O espírito nasce automaticamente, ele está vivificado, ele vem da parte de Deus, e o nosso espírito, então, é a conexão que nós temos agora com o Espírito de Deus, ok? O nosso espírito é a parte divina em nós que começa a operar na nossa vida a partir do novo nascimento. Já a nossa alma, ela continua sendo a mesma, mesmo quando nós aceitamos Jesus, a nossa alma não mudou, a nossa alma agora precisa ser ganha, a palavra de Deus diz. E como é que eu vou ganhar a minha alma? Justamente por um processo que acontece através da palavra, dessa transformação, desse metanoia, né? O metanoel, que fala lá em Romanos, que nós precisamos transformar a nossa mente pela renovação da palavra. É isso que agora a palavra de Deus vai fazendo com a nossa alma, que são as nossas emoções, que são os nossos sentimentos, que é justamente aonde a carne, geralmente, nesse desejo do pecado, vai tentar atuar a partir do momento que nós nos convertemos, que nós passamos a nascer de novo. Então, quer entender um pouquinho mais sobre isso? Vai lá nessa aula que eu falei para vocês, porque eu explico com mais detalhes
passo a passo essa questão de espírito, alma e corpo. Mas ele está falando aqui para nós um pouco mais. Nós já lemos algum texto, a gente vai entender um pouquinho mais. Então, alma e espírito são coisas distintas. O corpo, a gente já entende que realmente é uma parte distinta dessas outras duas. Mas a alma e o espírito, muitas pessoas acham que é uma coisa só, quando na verdade não são. E nós precisamos entender isso pela palavra, para que a gente então entenda aonde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo fala e através de que então que nós somos então transformados diariamente com essa operação, inclusive, do Espírito Santo, que é no nosso espírito, ok? Santuário de Deus. Somos santuários de Deus, como diz o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 3,16. Quem está na aula aí hoje, nós falamos sobre isso, né, mais cedo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No passado, Deus ordenou que lhe construíssem um santuário com detalhes que ele mesmo havia dado, e sobre a direção de Moisés, o povo de Israel o fez. Mais tarde, Salomão construiu um magnífico templo em lugar da tenda do tabernáculo. Mas quando o povo israelita foi levado em cativeiro para a Babilônia, o templo foi demolido e queimado, e somente depois do regresso da nação nos dias de Esdras e Neemias é que foi reconstruído. Nas 3 vezes, seguiu-se a direção inicial que o Senhor havia dado a Moisés, e a casa do Senhor sempre teve 3 ambientes distintos, onde os sacerdotes serviam: o Santo dos Santos, o Lugar Santo e o átrio exterior. Logo, podemos dizer que o santuário sempre foi tripartido. No Novo Testamento, vemos uma nova ênfase quanto ao santuário de Deus, e ela já não tem mais nada a ver com os templos construídos por homens. Em sua última pregação, Estevão, um dos 7 primeiros diáconos, declarou: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso está lá em Atos 7,48. E antes de tornar-se o primeiro mártir da igreja, depositou essa mensagem no coração de seu perseguidor, que mais tarde viria a escrever que o santuário de Deus somos nós. A igreja, em seu início, compreendia isso. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A partir desse momento, a presença de Deus deixou de estar restrita ao templo, e o Pai veio fazer morada em nós, os nascidos de novo. E como santuário de Deus, também somos tripartidos, à semelhança dos santuários do Velho Testamento, que eram figura do santuário da Nova Aliança em Jesus. Cada uma das 3 partes do santuário corresponde às nossas 3 partes: espírito, alma e corpo. Olhando o tabernáculo pelo lado de fora, via-se apenas 2 partes, a coberta e a descoberta, sendo que a parte coberta era a tenda da revelação e a parte descoberta o átrio exterior. Mas ao entrar na tenda, percebia-se que havia 2 ambientes totalmente distintos e separados por um véu: o santo lugar e o santo dos santos. Isso está lá em Hebreus 9, do 1 ao 3. Ou seja, olhando apenas de modo superficial, parecia um só ambiente, mas num exame cuidadoso apareciam os 2 ambientes. De forma semelhante, ao olhar superficialmente o santuário de Deus hoje, que somos nós, pode-se ver apenas 2 partes, o homem interior e o homem exterior. Mas um exame das Escrituras e do nosso próprio íntimo revelará a tenda do homem interior, que subdivide em outras 2 partes, separadas apenas por um véu. O homem interior é composto de espírito e alma. O espírito corresponde ao Santo dos Santos, o lugar mais íntimo, onde se encontrava a presença de Deus e também onde ele falava. A alma corresponde ao lugar santo e o corpo ao pátio, ao átrio exterior. A importância de examinarmos essas figuras é compreender que, assim como o Santo dos Santos era o lugar mais importante do tabernáculo, assim também o nosso espírito é hoje o lugar mais importante do santuário que somos nós. Precisamos tomar consciência do valor do nosso espírito na vida cristã. Então, isso aqui também eu explico lá naquele vídeo, mas o Luciano Subirá está falando de forma precisa, de forma magnífica, a respeito dessa questão, dessa tipologia que é
o tabernáculo ou o templo de Salomão e a nossa vida, o nosso corpo. Deus mostrou ali através do tabernáculo o que seria o nosso corpo hoje como o templo do Espírito Santo. Ali nós tínhamos no Velho Testamento a figura de um templo onde a habitação de Deus era restrita a somente o sacerdote, que uma vez por ano entrava naquele lugar para falar com Deus e para oferecer sacrifício por todos nós. Hoje nós temos acesso livre, a partir do novo nascimento, a esse lugar, a esse santuário, que é o nosso espírito, e que o Espírito de Deus também habita lá. E é lá, nesse nosso interior, nesse homem interior, que Deus habita e que Deus fala. Então, nós precisamos entender essas três partes como sendo: o Santo dos Santos é o nosso espírito, aonde o Espírito de Deus está e aonde o Espírito de Deus fala. Então, Deus, que é Espírito, fala ao nosso espírito. Depois disso, nós temos a nossa alma, que é o lugar santo. E aí nós temos todo o entendimento sobre isso lá na aula. E eu queria que você fosse lá e assistisse esse vídeo também para entender um pouco melhor. Então, a nossa alma é essa tipologia do lugar santo, onde havia a mesa dos pães, onde havia o candelabro, onde havia o altar de incenso. É o lugar das emoções, é o lugar da expressão de Deus na nossa vida, é o lugar onde a gente expõe realmente as nossas orações. Toda a nossa expressão do nosso ser está no lugar santo, na nossa alma. E o átrio, o lugar exterior, é o nosso corpo, onde todas as pessoas têm acesso, onde todo mundo pode entrar, que era o lugar onde todos os homens de Israel, todas as pessoas podiam ir levar ali os seus sacrifícios. Então o nosso corpo é isso. A nossa parte externa, né? As pessoas tocam, as pessoas veem, nós nos expressamos, nós podemos ser vistos por qualquer pessoa, mas o nosso interior é algo que somente o Senhor e nós podemos acessar. Então, por isso que ele ficava coberto, por isso que essa parte do tabernáculo não era vista por todo mundo, mas somente pelo próprio sacerdote. Isso tem uma simbologia, uma clareza espiritual para nós entendermos sobre o que era isso no Velho Testamento e o que é isso hoje no Novo Testamento, e para nós hoje, sendo a nossa vida, o nosso corpo, de forma tremenda e maravilhosa. Eu queria que você meditasse nesses textos aí, para que você compreendesse um pouquinho mais sobre essa questão de espírito, alma e corpo, porque a gente precisa valorizar e entender essa vida espiritual que passa a acontecer no nosso espírito a partir do novo nascimento. Agora, não mais a alma, não mais o corpo é que tem que estar governando a nossa vida, mas a nossa vida precisa ser espiritual. E sendo espiritual, nós precisamos focar no nosso espírito e no Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos viver uma vida guiados pelo Espírito de Deus, que fala ao nosso espírito que habita dentro de nós, ok? Então, o nosso foco precisa ser na sensibilidade espiritual. Eu estou falando de ser sensitivo? De jeito nenhum. Eu estou falando de uma vida que nasceu de novo, então meu espírito foi recriado, regenerado através do novo nascimento. Agora eu tenho um espírito vivo e esse espírito tem uma conexão direta com o Espírito de Deus, que agora, depois que eu nasci de novo, passou a morar dentro de mim, já está lá dentro, e por isso eu posso me comunicar com Deus através do meu espírito, o Espírito Santo se comunicando com o meu espírito. Então eu passo a viver uma vida de forma espiritual. Isso é ser espiritual. Elisângela, o que é ser espiritual? É não pecar? De jeito nenhum. Ser espiritual é viver guiado pelo Espírito de Deus. É ser, então, o tempo inteiro guiado pela voz do Espírito Santo, pela vida do Espírito Santo que está dentro de você. E a oração em línguas, ela nos leva para esse lugar de maior sensibilidade espiritual. Quanto mais eu oro em outras línguas, mais o meu espírito vai ficando sensível para ouvir a voz do Espírito no meu interior, e então eu vou sendo guiado pela voz do Espírito Santo, me direcionando, me dando uma palavra, me ensinando as coisas de Deus, me santificando, transformando a minha mente. Então todos os outros benefícios que a gente já tem falado até aqui, que a gente ainda vai falar, tem a ver com essa
sensibilidade espiritual que eu preciso ter a partir do momento que eu nasci de novo, que eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim, então eu preciso começar a buscar essa sensibilidade espiritual, vivendo uma vida no Espírito. E qual uma das ferramentas que a gente está falando, então, que me dá essa sensibilidade espiritual? A oração em outras línguas. Então, quanto mais tempo eu passo orando em outras línguas, maior a minha sensibilidade espiritual com o Espírito Santo, ok? Vamos entender então, porque esse é o lugar onde Deus fala. Naquela ocasião em que falou com Moisés, mandando-o construir a arca, Deus disse que o propiciatório deveria ser feito com vários detalhes que ele mesmo deu. E então afirmou: ali virei a ti e falarei contigo. Isso está lá em Êxodo 25, 22. Era, portanto, no Santo dos Santos, o lugar da arca, que Deus falava. E hoje, na nova aliança, o Senhor continua falando no lugar mais íntimo do santuário, onde está a sua santa presença, e este lugar em nós, que corresponde ao Santo dos Santos, é o nosso espírito. Paulo mencionou isso ao escrever aos irmãos de Roma. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo nos guia. Como? 2 versículos depois encontramos a resposta. Lá em Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A direção do Espírito vem por meio de um testificar, de um testemunho no nosso próprio espírito. Esse é o lugar onde Deus fala. Agora em Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. O Pai Celeste tem uma lâmpada em nós, nosso espírito. Contudo, muitos de nós, por não desenvolvermos a sensibilidade de nosso próprio espírito, ficamos sem ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus quer falar conosco por meio de um testemunho interior, mas nem sequer percebemos que Ele está querendo nos dirigir. É claro que o Senhor fala de muitas maneiras, inclusive espetaculares, como sonhos, visões, profecias e outras, mas a forma comum de falar conosco é mediante o testemunho de nosso próprio espírito. Então Deus deseja falar conosco nesse lugar mais íntimo do nosso ser, que é no nosso espírito, ok? Até com Jesus. Ao se fazer homem, o Senhor Jesus esvaziou-se de sua glória. Isso está lá em Filipenses 2, versículos 5 a 8. Bem como de alguns atributos da divindade. O mestre não estava em vários lugares ao mesmo tempo, pois era limitado pelo corpo. Portanto, mesmo como Deus, viveu na terra sem lançar mão da onipresença. Também viveu sem fazer uso da onipotência, pois precisou do poder do Espírito para fazer a obra que fez. E ele também se limitou a crescer em sabedoria, e quando revelava segredos e pensamentos dos corações dos homens, precisava ouvir o Espírito Santo, pois não se movia na onisciência, mas sim na dependência do Espírito. Jesus viveu como um homem cheio do Espírito Santo, e é por isso que podemos imitá-lo. Se ele tivesse andando nesta terra como Deus, entenda-se, usando tais atributos da divindade, jamais poderia dizer que faríamos as mesmas obras que fez, e até maiores. Mas ele dependia do Espírito Santo. E sabe onde o Espírito Santo falava com ele? No mesmo lugar que fala conosco, em nosso espírito. Veja o relato do Evangelho, Marcos 2:8. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Os fariseus estavam apenas pensando, e o Espírito Santo transmitiu uma informação ao Espírito de Jesus como homem, do que aqueles homens cogitavam em seu íntimo, pois é exatamente assim que Deus fala com o homem. Temos em Jesus o exemplo perfeito de uma vida no Espírito. Se com ele Deus falava assim, não espere nada diferente. Algo distinto dessa forma de Deus falar pode nos ocorrer ocasionalmente, mas o dia a dia será marcado pelo testemunho do Senhor em nosso espírito. Nas vezes em que uso o termo o Espírito Santo fala,
não me refiro à voz audível. Às vezes ele fala assim, mas na maioria das ocasiões é apenas um testificar interior. Por exemplo, como podemos saber que somos filhos de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica, testemunha com o nosso espírito que de fato o somos. E como se dá essa testificação? Simplesmente sabemos que somos filhos. Algo em nós o diz. É uma certeza no coração e não na mente. Não se trata de ser convencido pela razão, mas de ter uma convicção interior. Considere uma outra área de atuação do Espírito Santo, que é trazer a revelação da palavra de Deus a cada um de nós. Como ele faz isso? As Escrituras respondem, está lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Gosto da versão da Bíblia de Jerusalém, que em lugar da expressão homem natural, traduz homem psíquico, ou seja, o homem não pode compreender as coisas de Deus com sua psique, pois elas se discernem com o Espírito. É no nosso próprio espírito que o Espírito Santo ensina as coisas espirituais, e não na nossa mente. 1 Coríntios 2,15. Percebemos mais uma vez, portanto, qual é o lugar onde Deus fala, seja por um testificar ou por revelação da palavra, o nosso espírito. Então é lá que Deus fala. Quer começar a ouvir Deus? Tenha sensibilidade espiritual, sensibilidade no seu espírito. E como é que eu faço isso? Buscando então essa edificação do nosso espírito, através principalmente do falar em línguas. Outra ferramenta poderosa de sensibilidade espiritual é o jejum, gente. O jejum mortifica nossa carne e faz com que o nosso espírito se torne mais sensível à voz do Espírito Santo. E aí a gente começa a ouvir melhor Deus falando conosco. Por quê? Porque a carne está sendo mortificada, os desejos da minha alma estão sendo mortificados, e aí o Espírito Santo consegue falar no meu espírito e eu consigo perceber, ter essa sensibilidade espiritual maior. Outra ferramenta é o falar em línguas. Então, se eu usar essas ferramentas, essas disciplinas espirituais que Deus tem deixado ao meu dispor, dia após dia, com certeza eu vou crescendo em conhecimento e graça e nessa sensibilidade espiritual que eu preciso para conseguir então ouvir melhor essa direção do Espírito Santo, para que a minha mente não me atrapalhe nessa conexão, para que a razão, para que as circunstâncias, para que os meus problemas não sejam maiores do que a voz do Espírito no meu interior, do que o Espírito Santo querendo me direcionar. Você já percebeu quando você está com muita ansiedade, com muita preocupação, com muitas circunstâncias difíceis ao seu redor, a gente fica cego, a gente fica surdo, as pessoas estão tentando nos falar que nós estamos indo por um caminho ruim, que nós estamos tomando a decisão errada, mas nós ficamos cegos. Por quê? Porque nós estamos tomados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pela circunstância que está nos oprimindo. Mas quando nós nos aquietamos, quando nós paramos e realmente refletimos tudo o que está acontecendo, nós conseguimos então trazer um alívio para o nosso coração, a nossa mente vai ficando mais oxigenada, né? A ciência fala, e a gente toma uma atitude mais sensata. A mesma coisa é com o Espírito Santo. Mesmo debaixo de tanta opressão, mesmo debaixo de tanta perseguição, de tanto medo, de tanta ansiedade, quando eu me entrego às práticas espirituais e mais precisamente à oração no Espírito Santo, a oração em outras línguas, eu vou começar a oxigenar o meu espírito e eu vou conseguir então ouvir melhor a voz do Espírito Santo, essa sensibilidade que eu preciso para ter essa direção mais concreta, mais correta da parte de Deus, para tomar a decisão e o caminho que Deus quer que eu tome para a minha vida, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Jesus era totalmente guiado pelo Espírito Santo em tudo que ele ia fazendo. Então, quando Jesus diz que nós podemos imitá-lo, quando ele diz que nós podemos fazer coisas que ele fez e ainda maiores, é porque ele está dizendo para mim e para você, siga
a direção que o Espírito trouxer ao teu espírito. Tenha sensibilidade espiritual, tenha conexão com o Espírito de Deus. E como é que eu faço isso? Por essa ferramenta poderosa que Deus nos deixou através da oração em línguas. Então, ou eu tomo posse e creio pela fé, porque a palavra está dizendo isso para mim, ou eu deixo de usufruir, eu deixo de ganhar esse benefício que já está à minha disposição e que eu não preciso pagar nada por isso e que eu não preciso ter nenhum tipo de sacrifício, porque Deus já me deu isso de presente, o Espírito Santo já está dentro de mim e Ele deseja orar em mim através das outras línguas. Vamos continuar. Esse capítulo é um pouquinho grande, mas a gente vai conseguir fazê-lo aqui dentro do nosso horário que geralmente a gente faz. Exercitando o espírito. Muitos de nós já aprendemos que é possível exercitar o corpo e até a mente, que é parte da alma. Assim como exercitamos o nosso corpo com ginástica, nossa mente também é exercitada mediante a palavra da leitura, de cálculos, jogos e etc. Mas e o espírito? Pode ser exercitado? Ora, se o corpo e a alma se exercitam, por que não o espírito? Certamente que sim. Nossa dificuldade em ouvir a Deus começa na insensibilidade do nosso espírito. E a razão de nosso espírito permanecer insensível deve-se ao fato de o usarmos muito pouco. Mas à medida que praticamos a oração em línguas, uma nova sensibilidade surgirá. Nas minhas experiências, no sentido de ouvir Deus, percebo que houve crescimento à medida que o tempo que eu gastava orando em línguas também crescia. Quando você está orando em línguas, é seu espírito falando e não sua mente. E o que acontece se, por exemplo, você ora 2 horas ininterruptas na linguagem do espírito? Seu espírito terá 2 horas de exercício, de atividade intensa, e você estará mais consciente dele. O que acontece se não exercitarmos o corpo? Nossos músculos certamente atrofiarão se não houver exercício físico algum. Recordo-me de certa ocasião, na minha adolescência, em que caí de bicicleta e trinquei a rótula do joelho esquerdo. Foi necessário passar mais de 1 mês com a perna imobilizada, e ao fim desse período, quando o gesso foi tirado, a perna não dobrava. Levei um bom tempo exercitando-me aos poucos para poder recuperar o movimento e a liberdade necessários para voltar às atividades físicas. Isso é atrofia. Com o nosso homem espiritual não é diferente. Também existe atrofia espiritual. Assim como a diferença entre o físico de um atleta em constante preparo é gritante em relação ao de alguém que veio a conhecer a atrofia, também no reino espiritual há atletas espirituais em constante exercício e gozando de boa forma, e há aqueles atrofiados que nunca ouvem o Senhor em nada. Sei que para muitos é estranho quando falamos sobre ouvir a Deus em nosso espírito, uma vez que na prática não possuem nenhum referencial do que é isso, mas nunca exercitaram seu espírito e de repente querem ser atletas espirituais. Isso é muito difícil, pois a sensibilidade é algo que se adquire gradualmente. A atrofia só será removida mediante fisioterapia, lenta e progressivamente. Às vezes, alguns irmãos me perguntam como consigo memorizar versículos e textos bíblicos, como se fosse necessário aprender alguma fórmula. Mas a verdade é que eu não me esforço para isso. Sempre investi na leitura, de modo que tenho facilidade para memorizar o que leio, devido ao contínuo exercício nessa área. Há pessoas que têm grande habilidade com números e cálculos, outras com certos jogos e raciocínios, mas o fato que, com o tempo e prática, cada um exercita sua mente naquilo a que se dedica. Com isso, quero exemplificar que com o nosso espírito não é diferente. Podemos torná-lo mais sensível e consciente por meio da prática do falar em línguas. A leitura e a meditação na palavra também têm o seu lugar no fortalecimento do espírito, pois são um alimento espiritual indispensável para a boa saúde e vigor. Contudo, um atleta não adquire um bom físico apenas se alimentando e tomando vitaminas. É necessário combinar isso ao exercício.
Semelhantemente, devemos nos alimentar muito da palavra, mas também exercitar o nosso espírito. Então, aqui ele exemplifica essa questão do que é o exercício para o corpo, que fala de atividades físicas que um ser humano faz, as atividades para a mente, né? Que é como se fosse a alma, a gente exercita a mente lendo, fazendo cálculos. Quanto mais o homem exercita sua mente, mais inteligente ele fica, mais habilidoso para cálculos, para leitura, para várias coisas. E o nosso espírito, como fica? Como que a gente exercita o nosso espírito? Como que o nosso espírito também fica forte, musculoso? Como é que o nosso espírito fica com habilidades, né? Como a nossa mente, de conseguir, né, ser acessado mais facilmente, ter habilidades ali, ficar robusto, né? Como o nosso corpo quando a gente exercita com exercícios físicos. Então, ele exemplifica essa questão de uma atrofia física. Quando nós paramos o nosso corpo, nos tornamos pessoas que não exercitam o corpo, né? Nosso corpo vai atrofiando. Quando a gente também não exercita o nosso espírito, a gente também atrofia espiritualmente. E é isso que muitas vezes acontece com muitas pessoas que estão dentro da igreja, são cristãos, né? Estão ali no dia a dia com Deus, até lê a palavra, tem um momento de oração, fazem a sua vida de devocional, mas parece que as coisas não andam. As pessoas, alguns dizem, né? Ah, eu ouvi Deus, ai, Deus me deu uma direção. E para outras pessoas parece que isso fica tão difícil de entender ou de também acessar esse lugar, né? Onde Deus fala. Por quê? Porque algumas pessoas já entenderam essa ferramenta poderosa da oração em línguas para exercitar o nosso espírito, e outras pessoas simplesmente ignoram, outras pessoas acham que é loucura nossa quando a gente fala sobre a oração em línguas e desperdiçam esse exercício poderoso do nosso espírito. E aí ficam atrofiadas, não têm uma vida de sensibilidade espiritual ativa, não conseguem realmente ser direcionadas pelo Espírito Santo, ouvir Deus no seu íntimo, porque não estão dando ouvidos a uma ferramenta, a um exercício poderoso que está ao nosso dispor todo o tempo que eu quiser. Imagine se você tivesse tempo de exercitar o seu corpo 12 horas por dia, o quão forte nós seríamos, o quanto o nosso corpo estaria saudável, o quanto os nossos músculos, todo o nosso corpo estaria extremamente perfeito nas suas atividades. Imagine se eu fizer isso com o meu espírito, se eu passar 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 horas orando em línguas, o quanto o meu espírito estará sendo edificado, fortalecido, exercitado. Então é disso que o pastor Luciano Subirá está tentando nos ensinar, que nós precisamos entender que o nosso espírito também precisa de exercícios diários, e o principal exercício para o espírito é a oração em outras línguas, porque isso fará com que a minha sensibilidade espiritual esteja totalmente aguçada, exercitada, esteja ativa para conseguir ouvir Deus falando comigo, através da palavra, através de um testemunho interior, através de um sonho, através de uma profecia. Deus vai estar falando comigo de várias maneiras, mas eu preciso estar com o meu homem interior, com o meu espírito ativo, exercitado, para então não estar atrofiado espiritualmente e eu conseguir ouvir o Senhor. Agora, outra questão da sensibilidade espiritual, o refrigério espiritual. Essa é a parte que talvez eu mais goste dentro dessa parte aqui da sensibilidade espiritual, porque quando a gente entende isso, aí é que a gente quer praticar mesmo. Refrigério espiritual. Quando estamos falando em línguas, nosso espírito está em plena atividade. E além de se exercitar, está também sendo ministrado por Deus, o que o ajuda a tornar-se mais consciente de Deus e seu agir. Há momentos em que provaremos de grande refrigério espiritual, o que nos fará compreender melhor o que é o nosso próprio espírito. Aos 13 anos de idade,
No ano de 1957, Thomas Winks subiu um monte com um primo seu no Parque de Sequoia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Em certo momento, escorregou e veio a cair em certa planta, conhecida naquele lugar como yucca. Sentiu quando as pontas espinhosas das folhas espetaram um dos seus joelhos, vindo a perder imediatamente o uso da perna. Logo, dores terríveis começaram a envolvê-lo, mas como estivesse mais próximo do topo, julgou mais prudente terminar de subir do que tentar descer. Chegando ao topo, encostou-se em uma pedra, tendo diante de si uma pirambeira. Percebeu que as dores aumentaram e parecia que todo o corpo sentia espetadas que iam se intensificando mais e mais, até que o estômago e a visão começaram a girar, enquanto seus olhos se escureciam aos poucos. Nesse instante, tentou pedir ajuda ao primo, mas nem sequer conseguia falar, pois o corpo, afetado pelo veneno da planta, encontrava-se totalmente paralisado. Decidiu então orar a Deus, clamando pela intervenção divina, mas apesar de não ter perdido a consciência e nem a memória, sua mente encontrava-se impossibilitada até mesmo de articular pensamentos, como se algo a paralisasse e confundisse. Ocorreu-lhe então que a Bíblia diz que, ao orarmos em línguas, o espírito é que ora, enquanto a mente fica infrutífera, e assim apelou para o uso da linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo, começando a orar interiormente em línguas. E conserva viva na memória, ainda hoje, a lembrança de que naquele momento chegou a emocionar-se ao perceber que as línguas fluíam desimpedidamente do seu espírito, enquanto a mente nem sequer conseguia funcionar. Enquanto orava dessa maneira, ouviu uma voz que lhe mandava caminhar, tomar o passo. A princípio relutou e continuou a orar, pois achava que não conseguiria dar o passo justamente com a perna ferida. Foi então que tudo escureceu completamente e ele notou que estava prestes a cair. Naquela hora, a voz falou-lhe segunda vez para que tomasse o passo e ele obedeceu à ordem recebida. Apesar da paralisia, sua perna respondeu ao seu comando e ele caminhou até próximo do primo, onde se deitou e permaneceu orando em outras línguas. Logo, uma sensação de refrigério começou em todo o seu corpo que até então parecia arder em febre. Esse refrigério vinha do topo da cabeça em direção aos pés, como uma linha que ia descendo. Quando começou, a mente voltou ao normal, a passar pelos olhos, a visão foi restaurada. Quando passou pela boca, a voz retornou, deixando sua oração audível, e à medida que descia, o corpo ia sendo curado. Tendo chegado aos pés, encontrava-se totalmente são e pôde descer do monte sem precisar de ajuda. Glória a Deus! Após ter concluído seu relato, perguntei a esse amoroso pastor o que essa experiência significava para ele, e a sua resposta não poderia ser outra, a não ser citar o profeta. Isaías 28, versículo 11 e 12. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará o Senhor a este povo, a qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Lendo esse texto de Isaías sozinho, não aplicaríamos o falar em línguas a ele, mas ao observar que Paulo cita no Novo Testamento em referência às línguas, temos que reconhecê-lo como diretamente ligado ao assunto. E a afirmação do profeta é que há um descanso e um refrigério para o cansado. Israel não experimentou essa promessa no nível em que a podemos desfrutar hoje, pois não havia a manifestação do falar em línguas naquela época. Essa é uma profecia de dupla referência que se cumpre hoje na vida da igreja, o Israel espiritual, em um nível mais profundo. Todos temos que admitir que há momentos em que nos cansamos e precisamos de socorro. Quando se trata de cansaço físico, uma boa dose de repouso é o remédio certo. Mas há um outro tipo de descanso, ao qual Jesus se referiu como sendo o cansaço da alma, Mateus 11, 29.
e para esse tipo não há repouso que chegue, é necessário um outro remédio, o refrigério que vem de Deus. Lembre-se de que o Espírito Santo é o ajudador, o consolador, e a ideia implícita no título que ele possui é a que precisamos da sua ajuda, não só no sentido de realizarmos em sociedade a obra de Deus, mas também e principalmente nos momentos onde nos encontramos fracos, abatidos e impotentes. Sou grato a Deus pelas muitas vezes em que tenho provado esse refrigério, naquelas ocasiões em que sinto o mesmo impulso que Elias teve de ir e esconder-se numa caverna. Sei que é necessário gastar tempo falando em línguas, permitindo assim que o Espírito Santo traga o seu descanso. Nesse trechinho ele conta, esse testemunho desse irmão que na época ele tinha 13 anos de idade, ele chamava Thomas Winks, e ele subia um monte com o primo e ele foi afetado por uma planta que traz paralisia no corpo. E esse jovem, esse menino, ele se lembrou no momento de maior opressão ali, em que ele quase estava morto, vamos dizer assim, pela ação do veneno, ele lembra da oração em línguas, e mesmo que a boca dele não conseguia pronunciar a oração em línguas, ele podia orar com a mente, Nós podemos orar em outras línguas até com a nossa mente, sem precisar pronunciar as palavras. E ali ele começa então a orar em outras línguas e ele começa a ver todo o seu corpo sendo então agora afetado, não mais pela planta, mas pela ação do Espírito Santo curando, restaurando, retirando aquele veneno mortal que estava no corpo dele. Então todo o corpo foi voltando ao normal aos poucos, conforme ele ia então desenvolvendo essa oração no Espírito Santo. Ele buscou essa ajuda, esse refrigério, esse descanso necessário no Deus que pode então restaurar a nossa saúde, a nossa emoção, as nossas circunstâncias, tudo que precisamos para a nossa vida ser abundante em Deus, para ter essa vida que Deus nos promete para ter. Existe um remédio, um refrigério, um descanso, oração em outras línguas. Esse é o descanso que nós precisamos entrar diariamente, para que o Senhor então vá tomando conta da nossa vida e ministrando o nosso espírito, falando conosco no nosso espírito, para que a gente consiga ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus em todas as nossas atitudes. Amém? Vamos continuar aqui. O desgaste da batalha. Super-herói espiritual não existe, pois todos nos cansamos, temos limites. Embora inicialmente apresentemos relativa dificuldade para aceitar, o tempo e a experiência nos mostram que isso é um fato e ocorrerá a cada um de nós aquele momento de desgaste, principalmente após as batalhas e ministrações a outras pessoas. Mesmo ministrando no espírito, nos cansamos. Não sentimos enquanto estamos sob a unção, mas quando ela se vai, é aí que percebemos o quão limitados somos. Há um exemplo na Bíblia que se enquadra perfeitamente nesse contexto, o de Sansão. Observe o que ocorreu com ele numa ocasião em que experimentou poderosa manifestação de Deus. Isso está lá em Juízes, capítulo 15, do versículo 14 ao 17. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendendo a mão, tomou-a, e com ela matou 1000 homens. Disse Sansão, com a queixada de um jumento, montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-Leí. É importante lembrar que Sansão não possuía nenhuma força descomunal, a não ser quando o Espírito de Deus se apossava dele. Salvo essas ocasiões, era um homem normal.
E depois de ter sido usado assim pelo Senhor, a unção se retirou dele, mas deixou um saldo de grande desgaste, ou seja, a força não era dele, mas o corpo sim. E quando a força se foi, ficou o cansaço. Muitas vezes experimentamos isto. Depois de vencermos o inimigo externo, descobrimos que não podemos lidar com a nossa própria limitação. Foi o que ocorreu com o juiz israelita, que está lá também em Juízes 15, versículo 18 e 19, continuando o texto. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo, tu deste este grande livramento. E agora morrerei eu de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dali saiu água, e Sansão, tendo bebido, recobrou o alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acoré, a qual está em Leí até o dia de hoje. O corpo de Sansão quase sucumbiu, pois o esforço de matar e empilhar aqueles 1000 homens foi muito grande. A Bíblia diz que o desgaste foi tamanho que ele quase morreu de sede. Mas aprendemos uma tremenda lição com esse ocorrido. Existem 2 níveis de unção, a externa e a interna. A unção externa é aquela em que o Espírito Santo vem sobre nós. Esse tipo de unção nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. E então segue uma lista das coisas que essa unção sobre ele o levaria a fazer para Deus. Isso está lá em Lucas 4,18. A unção interna é aquela em que o Espírito Santo flui em nós, do lado de dentro. Esse tipo de unção está relacionado com o que Deus faz por nós. O apóstolo João escreveu em sua epístola acerca da unção que recebemos do Santo, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Isso está lá em 1 João 2,27. Em suma, com um tipo de unção fazemos algo para Deus, com o outro, Deus é que faz para nós. Sansão descobriu que experimentar somente a unção externa e vencer o inimigo não é suficiente, pois para vencer o desgaste resultante da batalha, a sede que quase o matou, é preciso uma fonte, e isso fala da unção interior que refrigera. Eu creio que ele vai continuar falando aqui para nós justamente agora esse entendimento de que a unção que está sobre nós, ela faz a gente agir segundo a direção de Deus contra os nossos inimigos, agindo em favor dos oprimidos, libertando os cativos, que é esse o texto que está lá em Lucas 4:8, ou de Isaías, né, que é onde o profeta fala sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, se não me engano. E ali está falando sobre o próprio Cristo, né, sobre a unção que estaria sobre Jesus. Mas essa mesma unção está sobre nós, com o Espírito Santo, que nos faz então também pregar o Evangelho, libertar cativos, curar os enfermos, expulsar demônios. Tudo isso fala do Espírito sobre nós, que nos capacita para fazer a obra para Deus, ajudando justamente as pessoas que estão precisando desse refrigério. Mas depois que tudo isso passa, existe um desgaste interior, porque nós somos limitados, o nosso corpo ele é limitado. Então, Deus nos dá um refrigério, como se fosse uma água, como se fosse não, é uma água viva, que restaura então todo o nosso interior e o nosso corpo, inclusive, que é essa unção em nós. Então, o Espírito Santo é aquele que habita em nós e quer orar em nós, trazendo esse refrigério, essa unção em nós, para nos dar esse descanso, para nos dar essa água viva que vai fazer com que a nossa vida seja restabelecida todos os dias, mesmo debaixo de batalha contra os nossos inimigos, nós vamos sendo restaurados, restabelecidos, reerguidos pelo próprio Deus, alimentados e saciados de uma sede que pode nos matar. Muitas vezes nós temos sede espiritual e não estamos percebendo. Estamos morrendo de sede espiritualmente porque não vamos até a fonte onde tem água fresca para beber. E essa fonte é
a oração em outras línguas, para trazer refrigério, para trazer esse alento ao nosso espírito, para trazer todo esse descanso que Deus tem para nós, para nos fortalecer nos momentos de batalha, em que nós batalhamos contra o nosso inimigo e depois precisamos dessa força restabelecida novamente. Então, se nós tivermos essa prática, nós vamos ter então essa sensibilidade espiritual e nós vamos então recobrando a nossa energia diariamente no Espírito Santo. Então, o nosso corpo vai estar bem, a nossa alma vai estar bem e o nosso espírito vai estar com essa sensibilidade necessária e fortalecido de forma também necessária, debaixo de tantas batalhas, né, que nós temos no nosso dia a dia. Último texto de hoje, dentro da sensibilidade espiritual. A fonte do que clama. A fonte que Deus abriu ganhou um nome, En-Acoré, que significa a fonte do que clama, pois foi em oração que Sansão a alcançou. Semelhantemente, cada um de nós também precisa dessa fonte que só se experimenta mediante oração, refrigerando-nos e dando-nos descanso quando nos encontramos cansados da batalha. Uma das figuras do Espírito Santo na Bíblia é a de uma fonte. Isso está lá em João 7, 37 ao 39. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, esse texto fala bem sobre isso, né? Somos convidados por Jesus a beber de uma fonte que sacia a nossa sede. Essa fonte é o bendito Espírito Santo. E observe o detalhe, flui do nosso interior. Não é nada mais, nada menos que a unção interior. Deus abriu aquela fonte em Leí, porque Sansão orou, e abrirá em nossas vidas quando orarmos. Mas se orarmos em línguas, não só experimentaremos o mesmo que Sansão, encontrando alento e refrigério, mas também nos enquadraremos na profecia de Isaías, que relaciona o falar em línguas com o descanso e refrigério. E mais, Jesus falou sobre um saciar da sede, bebendo de um rio que jorra do íntimo de cada um de nós. A Bíblia diz que a água flui de nosso interior. E eu pergunto, por onde jorra? Por nossos lábios, quando falamos em línguas. A linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo é a única coisa em nossa vida cristã que é do Espírito Santo. Flui por nossas bocas, sacia-nos a sede. Exercite pacientemente seu espírito, dia após dia, mediante o falar em línguas, e as mudanças se manifestarão, e somado a elas, sempre que necessário, também o refrigério espiritual. Gente, se nós conseguirmos compreender que existe então uma fonte que está desejosa de jorrar de dentro de nós, pensa um vulcão de uma água viva que está querendo entrar em erupção, mas eu fico simplesmente tapando a boca do vulcão, tapando a minha boca, não orando em outras línguas. Eu estou deixando de fluir nesse rio poderoso de Deus. Eu estou deixando de fluir naquilo que Deus tem para mim como poderoso, que sacia minha sede, que traz refrigério para minha alma, que traz alento ao meu corpo, que traz restauração para o meu interior e que ao mesmo tempo me faz sensível à vontade e ao falar, né, do Espírito Santo dentro de mim. Então, que eu possa olhar para esses textos, para esse livro, para esse ensino que o pastor Luciano Subirá escreve com tanta propriedade aqui para nós, que eu estou tentando aqui passar para vocês através desses vídeos, que vocês possam ler esses textos, ouvir esse livro que eu estou lendo aqui para vocês. Se possível, compre, medite um pouco mais, mas que muito mais pratiquem isso que eu estou ensinando para vocês. Porque se isso não entrar numa prática,
se isso não for um exercício diário, meu e seu, isso vai ser simplesmente mais um conhecimento intelectual e não vai adiantar de nada. Nada vai mudar na minha vida e na sua vida se eu não colocar esses ensinos, se eu não colocar isso em prática. Então, em nome de Jesus, que nós possamos realmente entrar nessa prática da oração em línguas de cabeça, desejando que esse rio de Deus flua diariamente da minha vida, diariamente do meu interior, para que eu seja saciada e que também outras pessoas possam ser saciadas através dessa água viva. A oração em línguas me edifica, traz sensibilidade ao meu espírito, para que eu possa estar justamente fluindo naquilo que as pessoas precisam, naquela palavra que Deus precisa trazer ao coração das vidas, mas muito mais para que a minha vida seja edificada em Deus, para que as transformações que eu preciso para minha vida, para minha casa, para minha família, para minha vida espiritual aconteçam, porque existe alguém que deseja interceder por mim e trazer essa sensibilidade espiritual ao meu coração e ao teu coração, que é o Espírito Santo que habita, que está agora, nesse momento, dentro de mim e de você, querendo orar. Então eu te convido, depois que você terminar de ouvir esse vídeo, que você continue nessa prática de forma ininterrupta, que você passe tempo orando em outras línguas, sem falar em português, ore somente em outras línguas. Quanto tempo você quiser, ore muito, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, não sei quanto tempo você puder no seu dia estar orando em outras línguas. Tenha certeza e convicção que essa prática não será em vão, nem na tua vida, nem na minha vida, e os resultados vão começar a aparecer e você vai dar testemunho disso, tanto para mim quanto para a tua própria vida. Você vai começar a ver os resultados que esse ensino traz para nós, mas que muito mais a prática traz. O ensino traz o conhecimento, mas a prática traz o verdadeiro resultado para a nossa vida espiritual. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Nossa próxima aula é o capítulo 10, que vai falar sobre vencendo a carne. Nós vamos ver como essa prática da oração em línguas nos ajuda a vencer a nossa carne, o pecado. Em nome de Jesus, que a gente possa ir avançando nesse ensino e nessa prática, em nome de Jesus. Amém?